Uma das etapas mais importantes da gravura é a parte que a gente se dedica a passar nossa ideia para a matriz a ser gravada. E para isso existem diversas formas, né, diversas possibilidades para que a gente consiga transpor o desenho, a fotografia, a arte digital, ou seja lá qual for a ideia, né, da imagem, passar para a nossa superfície. A gente pode também criar já essa imagem em cima da própria superfície com um riscador, com uma ferramenta que não apague no decorrer da gravação, do entalhe, o que a gente desenhou, né? Então você pode tanto já desenhar sobre a superfície da gravura, da matriz, ou usar os recursos para que a gente decalque na superfície da matriz, né? Que a gente passe uma espécie de decalque para a superfície. No nosso caso aqui foi feito na xilogravura. Através do papel carbono a gente passou nossa imagem, né, dessa gravura para a superfície da madeira através do papel carbono. Então, pessoal, na primeira etapa da preparação da matriz, a gente lixou com 3 lixas diferentes, de granulação diferentes. Posteriormente, a gente passou verniz em cima das superfícies lixadas para que crie uma distinção entre a coloração da madeira e na hora que a gente cave, a gente possa ver um contraste maior e ter uma facilidade maior, uma distinção do que a gente está fazendo. Então agora o procedimento é a gente, já com a arte elaborada, já determinada, que no nosso caso vai ser essa, a gente passar o decalque de forma muito precisa para a superfície da madeira.
Aqui eu já deixei preparada já, com o tamanho certo, encaixada na superfície da madeira, que vai ser nossa primeira matriz. A gente vai fazer esse decalque usando papel carbono. Necessariamente não precisa ser esse, mas qualquer papel carbono que se encontrar nas papelarias é bem fácil de se encontrar. Então, vamos acompanhar mais esse passo aí. Então, pessoal, finalizando essa parte do estilete, a gente passa para a parte da gravar com as goivas. Então, pessoal, agora finalizada a parte do estilete é quando a gente começa a gravar com nossas ferramentas, as goivas e cachevil. O estilete ele vai ser fundamental na parte que ele vai orientar, garantir que o corte com a goiva ele vai ter maior precisão. Ele orienta o corte com a goiva. Então é fundamental a gente trabalhar com estilete também, que ele já limita a área em que a goiva vai debastar. Então é importante trabalhar sempre com as ferramentas bem afiadas, inclusive o estilete também. Se o estilete for menor, mais minucioso é o corte, mas de toda forma ele também não precisa ser passado em todas as curvas, todos os traços. Você passa o estilete naquelas regiões que você precisa garantir uma precisão maior, tá bom? Então aqui não dá para ver com muita facilidade, porém ele já está todo destacado pelo estilete. E agora a gente vem com a goiva, tá bom? Então, pessoal, concluindo essa primeira etapa no processo dessa xilogravura que nós iniciamos, né? Temos já confeccionado a primeira matriz
que por si só já é uma obra, né? Porém, a nossa estilogravura a nossa proposta é fazer ela com duas camadas, com duas matrizes, aplicar cor e texturas diferentes, sobreposição também, né, de tinta. Então, a primeira matriz já está pronta, né, quase só falta acabamentos finais, mas dela nós já conseguimos tirar uma referência para a confecção da segunda matriz para a mesma gravura. É fundamental que elas sejam no mesmo tamanho, na mesma proporção. Não precisa ser a mesma madeira especificamente, mas que elas sejam praticamente idênticas quanto ao tamanho e à proporção. Então nós faremos da seguinte maneira, né? Já com a arte na gravura inicial já preparada, nós iremos trabalhar novamente com o carbono e com a folha. Porém, dessa vez vai ser necessário que a gente tenha ou um lápis de cera, ou um giz, ou algo que a gente possa passar sobre o papel e ter a referência para a confecção da segunda matriz, tá bom? Então vou fazer esse procedimento aqui com a folha de A3, uma folha de sulfite mesmo, papel ofício, ofício não, né? Papel com a gramatura baixa. E com carbono também, né? Então vou fazer o procedimento e vou orientando vocês. É importante nesse momento a gente enquadrar, fixar o papel bem, de forma bem precisa e alinhada com a matriz da gente, para que a gente possa passar também de forma precisa para a segunda superfície, o segundo suporte, né? Então toda referência, toda ajuda para a gente fazer com a maior precisão possível é boa. Então, e também sem precisar muito quebrar cabeça, sem precisar de muitos recursos, né? É mais simples do que parece. Então, com a ajuda desse lápis grafite, né? Ele é todo completamente grafite, como se fosse um lápis de cera. A gente vai passar sobre a primeira matriz que a gente confeccionou de forma a não deixar o papel andar, não deixar o papel correr, é importante isso. Então, pessoal, dessa forma a gente conseguiu ter uma referência para que a gente possa passar para a segunda matriz, a nossa gravura, ok? Aqui pode ser uma impressão que a gente faz, né, através no passar do lápis, através desse alto relevo que fica, que já vai servir a gente como referência para a execução da segunda matriz. No caso, se a gente fosse imprimir essa primeira matriz para imprimir a segunda, a gente teria o efeito de espelhamento, né, de rebatimento, né, espelhado da primeira matriz. Portanto, é mais prático, né, fazermos dessa forma, que a gente já consegue as referências suficientes para a confecção da segunda matriz. Porém, é importante que a gente encaixe muito bem, seja muito bem encaixado, muito bem alinhada, para que ela tenha uma similaridade, um encaixe perfeito ou quase perfeito na obra final, né? Lembrando que a gravura em si, a estilogravura, ela não é que não precise, mas os valores estéticos e a beleza da própria gravura é essa relação de combinação, no caso de uma matriz composta, e nas abordagens em relação à cor, à composição, a forma como vai ser colorida, a forma como foi o entalhe. Não é um mero desenho, não é um simples desenho, é uma junção do desenho bidimensional com a tridimensionalidade das esculturas, né?
Então a gente sempre brinca com isso, a gente não precisa estar rigorosamente querendo fazer um desenho realista, rigorosamente querendo fazer um desenho muito preciso, ok?